perigoso para a igreja. É uma perseguição, pastor Riedson, aberta, explícita, ou é a sedução por um estilo de vida que da mesma forma destrói o cristianismo? O que é pior para a igreja de Cristo no mundo? É ter seus membros mortos numa perseguição policial, estatal, da forma como nós vimos? Ou ter uma igreja evangélica falida moralmente, que investe milhões de dólares em entretenimento, em show gospel, e que apresenta uma mensagem do evangelho açucarada, uma graça barateada, e que da mesma forma nega o senhorio de Cristo sobre a vida dos seus seguidores? Por isso, nós devemos fazer missões lá, nesses países, nessas nações, e devemos sim nos solidarizar com os irmãos perseguidos, mas não podemos deixar de empoeirar os nossos pés aqui. E a única alternativa para que a igreja não seja vencida pela sedução do capital, por um estilo de vida consumista, por uma mensagem que quer, na verdade, entreter, é empoeirar os pés para evangelizar aqui o nosso vizinho, nosso familiar, nosso colega de trabalho, porque isso vai nos levar ao desafio de encarnar a mensagem da salvação. Quem tem coragem de ir ao vizinho, bater na porta e evangelizar? E aqui em São Miguel, em Tauá, na Paraíba, Barão de Camaçari, se não tiver uma vida cristã que seja como nós vimos hoje pela manhã no estudo, sal e luz. Por isso, no meio de uma programação de missões mundiais, nós queremos convocar os voluntários para a Transcatu, porque é bíblico, pastor. Se não for, me corrija. Jesus disse: em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Ele não nos deu a opção de fazer uma de cada vez. Existe um princípio da simultaneidade. Enquanto estamos indo aqui a São Miguel e a Tauá, nós alcançamos também os confins da terra. Eu quero convocar os irmãos que deram seus nomes, a irmã Jara, a irmã Claudiane vai estar anotando os nomes de todos os irmãos. Nós vamos orar nesse instante pela sua vida. Os irmãos que são novos voluntários, aqueles que não participaram ainda do ano passado, em outubro, da Transcatu, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar agora. E os irmãos que já participaram, já foram treinados, já conhecem a estratégia e que estão dispostos a voltar a participar agora de mais essa edição, na sexta-feira à noite, sábado durante o dia, que estejam também aqui à frente. O irmão que já participou tem a sua camiseta, tem como se identificar. Aquele que não participou ainda vai receber. E nós vamos responder, meus irmãos, à sedução, como temos respondido à perseguição. A perseguição, a única resposta é ser invisível, é ser um cristão secreto, e é buscar alternativas, arriscando a própria vida para evangelizar. Aqui em Catu nós não precisamos arriscar a vida, nós precisamos gastar a vida, nós precisamos investir o nosso tempo para responder a uma postura que é esperada da Igreja de Cristo, que ama essa cidade, que vai dizer isso em duas localidades. Vai dizer isso lá em São Miguel, vai dizer isso em Tauá. Nós vamos chegar em cada casa, vamos abordar as pessoas, vamos dizer: estamos aqui porque nós amamos você. Estamos aqui porque não é possível viver o Evangelho de Cristo sem sair do nosso comodismo, do nosso estilo de vida, e vindo à sua busca, querendo conhecer você, dizendo que nós estamos aqui nessa cidade também para lhe servir. É isso que esses voluntários estão dizendo. Você pode deixar o seu lugar e vir à frente. É importante que você faça isso, não porque só assim você vai conseguir consagrar ao Senhor, não é isso. É porque nós estamos tomando os nomes, precisamos providenciar alimentação no sábado, no nosso almoço, porque pela manhã estaremos iniciando uma caminhada de oração às 8 da manhã, depois já a evangelização em São Miguel, encerrando o meio-dia, depois o almoço, e aí à tarde em Tauá. Sexta-feira à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui. Vamos ficar todos de pé nesse instante? Então, e o pastor Riedson, que é o nosso orador nessa noite, missionário e mobilizador da Junta de Missões Mundiais, estará orando, apresentando essas vidas diante do Senhor, e em seguida ele continuará com a palavra para trazer
Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nós colocamos em Tuas mãos a vida dos Teus servos que estão aqui presentes, Senhor. Esses que se colocam aqui à frente e colocam-se com a responsabilidade de compartilhar Cristo Jesus, mas que liberta, Senhor de toda a terra, o único que tem poder para trazer salvação, Pai. Senhor, nós te pedimos um revestimento do Senhor sobre os teus servos, a capacitação que vem da tua parte, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo possa abençoá-los poderosamente e falar, Senhor, através deles a todos aqueles com os quais eles se encontrarem nesses dias de trabalho, Senhor, e que eles possam retornar, assim como os teus discípulos voltaram, felizes por aquilo que o Senhor tem feito, felizes por perceberem o poder do Senhor se manifestar, enquanto eles testemunham Jesus Cristo, a única esperança, a única salvação, Pai. Fortalece os teus servos, fortalece a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu me lembro que minha última visita foi em dezembro, não é isso? Dezembro, eu estava retornando de viagem, o pastor me encontrou lá no aeroporto com um boné e um paletó. E é um prazer, pastor Petrônio ter se tornado um grande amigo. E é um prazer estar aqui com vocês de novo, agora falando em nome da Junta de Missões Mundiais, trago a saudação da Junta, a gratidão da Junta aos irmãos. Quero dizer que a sua oferta tem chegado nos lugares mais distantes do mundo. Há alguns dias atrás eu estava com um missionário. Ele trabalha em um campo que é um pouquinho distante da gente. Ele me disse que para chegar no país onde ele trabalha, ele pega 36 horas de voo. Não é de ônibus, é de avião. 36 horas. E a sua oferta tem chegado até lugares tão distantes. E a Junta traz uma palavra de gratidão. Gratidão à igreja que oferta e que envia pessoas. Porque não adianta nós apenas ofertarmos. Nós precisamos de pessoas dispostas a irem a todos os países onde o Senhor nos mandou. A Junta tem um projeto de aumentar o seu quadro. Hoje estamos em aproximadamente 700 missionários e o projeto da Junta é chegar a 900 missionários. Nós precisamos da oração dos irmãos, nós precisamos de pessoas vocacionadas e nós precisamos da oferta dos irmãos. E a igreja que evangeliza e a Junta de Missões Mundiais é apenas um braço da igreja para levar Cristo até os confins da terra, até os lugares mais distantes do mundo. Mas nessa noite eu gostaria de trazer uma meditação aos irmãos. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias, por gentileza, de pé, em Lucas capítulo 5. Vamos fazer a leitura da cura de um leproso, do versículo 12 até o versículo 15. Lucas 5, de 12 a 15. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para a leitura da palavra. Diz assim o texto bíblico: Aconteceu que, estando ele numa das aldeias, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, ao respeito de Jesus, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, a Tua palavra que foi lida nesta noite, nós pedimos que ela venha tocar as nossas vidas de uma maneira especial, Pai. Pedimos, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações e que ela venha mudar a nossa atitude, que ela venha de encontro às nossas necessidades, mas também que ela venha de encontro aos nossos pensamentos, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos levar cativos ao conhecimento de Cristo, Pai. E que possamos sair daqui desafiados pelo Senhor, transformados mais uma vez pelo poder da Tua palavra, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse é um texto bíblico muito conhecido. E é um texto que conta de um milagre de Jesus. Eu gostaria de pensar sobre esse milagre. Mas antes disso eu queria falar sobre a trajetória desse texto. O texto diz que Jesus estando em uma das cidades. O ministério de Jesus foi um ministério de muitas andadas, de muitas cidades, de muitos lugares. Jesus Cristo nunca parou em um lugar para ficar muito tempo, longa temporada. O ministério de Jesus foi feito caminhando por todas as cidades da região da Judéia. Jesus Cristo pregou a todas as pessoas que Ele podia. Jesus Cristo realizou muitos e muitos milagres. E Ele deixou a sua igreja uma missão, a missão de testemunhar. Esse texto bíblico fala do encontro de Jesus com alguém que tinha uma profunda necessidade. Uma necessidade de cura. Eu queria meditar um pouco sobre a necessidade que o mundo tem de cura. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. E o nosso tema esse ano, eles precisam de Cristo, paz que liberta. Nós temos trabalhado muito e temos levado o nome de Jesus a muitos lugares. Mas quando nós paramos para pensar sobre o mundo e a quantidade de pessoas que existe nesse mundo, a única coisa possível de se pensar é que a missão é muito grande e nós temos ainda muito trabalho a fazer. Nós ainda não chegamos nem no começo de onde deveríamos estar. O pastor Petrônio me entregou o boletim e eu gostei muito da citação do versículo bíblico. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então irá o fim. Essa é uma palavra profética de Jesus e é uma palavra para a sua igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho em todo o mundo. Há um texto bíblico lá em Lucas ainda, no capítulo 11, no capítulo 9, versículo 11, quando diz que Jesus Cristo pregava a todos os que o encontravam o Evangelho do Reino de Deus. A palavra do Senhor tem que ser pregada a todos os povos. Lá em Marcos, capítulo 1, nos diz que Jesus Cristo apareceu pregando, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E a igreja de Cristo tem essa ordem, essa incumbência. Todos nós falamos muito sobre a grande comissão em Mateus 18, quando o Evangelho nos é apresentado na palavra de Deus, a necessidade de nós irmos aos povos, de nós irmos a todas as nações, pregando o Evangelho, batizando e ensinando sobre Jesus Cristo. Eu queria pensar um pouquinho e trazer algumas experiências sobre essa história que também é a história da pregação e também é a história daquilo que o mundo precisa. E eu quero que essa história entre na nossa vida e que nós possamos meditar em algumas coisas que acontecem aqui dentro desse texto bíblico. Há três coisas que nós precisamos prestar bem atenção. Primeiro, havia um homem coberto de lepra. Essa é a primeira coisa que nós vamos meditar. Depois o texto fala que Jesus curou aquele homem. E a maneira como Jesus curou aquele homem é outra coisa que eu gostaria de pensar com vocês. E o texto termina falando sobre o testemunho, uma ordem de Jesus, de aquele homem levar uma oferta e que aquela oferta servisse de testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida dele.
E pensando nesse primeiro detalhe, nesse primeiro movimento que o texto nos aparece, o texto nos fala sobre um homem que chegou à presença de Jesus e estava coberto de lepra. A lepra era uma doença terrível, e ainda é. A lepra mata. Ela destrói o cidadão, ela afasta o cidadão do convívio social. Nos tempos bíblicos, a pessoa que tinha lepra não podia viver dentro da cidade. Ela não podia estar no meio de outras pessoas, porque a lepra era considerada uma espécie de maldição. E todos tinham muito medo de pegar lepra. Então os leprosos eles eram excluídos das cidades. Ninguém tocava no leproso, ninguém ficava próximo a um leproso. O texto bíblico diz que aquele homem, ele estava coberto de lepra. Ele não tinha algumas marcas, algumas manchas no corpo. O corpo dele todo estava em lepra. E se nós formos pensar nesse texto e pensar no ensino que ele pode nos trazer, quantas pessoas que nós conhecemos estão cobertas de uma lepra chamada pecado? Quantas pessoas que nós conhecemos e não têm nenhuma esperança de vida, porque o pecado já tomou conta? Quantas pessoas que cresceram conosco, eram nossos amigos e agora estão viciados, estão presos às drogas, estão presos ao alcoolismo, presos à prostituição, estão presos a uma lepra chamada pecado. Estão cobertos de uma lepra chamada pecado. E quando o pastor falava sobre pregação, quantas pessoas nós conhecemos e deixamos de pregar o Evangelho? Eu tive o privilégio de conviver com alguns jovens haitianos, e um deles me contou a experiência no terremoto que aconteceu no Haiti. Ele disse: olha pastor, eu saí de dentro da faculdade, e quando eu estava a caminho do ponto de ônibus, começou aquele terremoto. Foram apenas 15 segundos, mas quando eu olhei para trás, a minha faculdade toda tinha descido, e todos os meus colegas que ficaram lá, eu nunca mais os vi, morreram todos. O Haiti é um país conhecido no mundo inteiro pela bruxaria. E aquele jovem comentava de como ele entrou em desespero quando ele começou a olhar para todos os lados e ele via corpos, pessoas mortas, casas caídas, o país inteiro veio abaixo. Enquanto ele me comentava isso, ele fez: naquele dia eu tomei uma decisão, eu nunca mais deixaria de falar de Jesus, porque naquele dia milhares de pessoas morreram no meu país. Muitas delas eu conhecia, sem conhecerem Jesus. Irmãos, a igreja cristã precisa despertar. A igreja brasileira precisa despertar. Nós precisamos fazer mais. O trabalho missionário precisa ser feito mais fora do Brasil, mais dentro do Brasil. Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Quantas pessoas que nós conhecemos estão como aquele leproso, excluídas da sociedade, se destruindo a cada dia, cada vez mais perto do fim. E nós temos uma missão, a missão de pregar Cristo, a paz que liberta. A igreja cristã tem a missão de pregar Cristo, a paz que liberta. Aquele leproso, ele foi em busca de Jesus, e há uma multidão sedenta de ouvir falar da palavra de Deus. Nós vimos aqui algumas pessoas representando países. Em alguns países, você se tornar cristão, isso pode te levar a uma condenação de morte. Nós sabemos do caso do Youssef, que já foi publicado até no Jornal Nacional. Ele foi condenado à forca simplesmente porque ele se tornou cristão. Esse é o crime dele. Ele deixou o Islã e se tornou um cristão. Mas essas pessoas têm empenhado a sua vida em pregar Jesus Cristo. Elas não têm se preocupado com as consequências de pregar Jesus Cristo. E nós que temos um país tão grande, temos uma liberdade tão grande, nós precisamos compartilhar Jesus. Há pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que querem, que precisam ouvir Jesus Cristo. Mas se libertem. E eu e você somos instrumento de Deus para isso. Deus nos deixou como igreja para que nós possamos trabalhar, levar o nome de Jesus, fazer Jesus Cristo conhecido, para que nós aproveitemos as oportunidades de compartilhar a palavra de Deus, de
fazer a palavra de Deus ser conhecida. Mas o texto bíblico ele nos fala mais, ele nos diz: e ele, Jesus Cristo, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. E essa segunda parte do texto, ela me leva a pensar sobre a forma de Jesus agir. Jesus curou muitas pessoas. No ministério de Jesus houve curas que não estão relatadas, muitas e muitas que não estão relatadas na Bíblia. E Jesus curou as pessoas das mais diversas maneiras. Jesus curou as pessoas de todas as formas. Jesus curou com uma palavra. Jesus curou cuspindo, fazendo lodo e passando no olho. Jesus curou até mandando um recado. A história da mulher que foi lá clamar ao Senhor Jesus, ele disse: volta para tua casa, tua filha está curada. A história do centurião que disse: Senhor, dê apenas uma palavra. E como eu disse no início, o leproso ele deveria estar afastado. Ninguém se aproximava de um leproso. Mas o texto bíblico diz que o leproso, Jesus tocou para curar. Jesus não precisava tocar naquele leproso, bastava uma palavra. Mas Jesus tocou. E quando eu leio isso, eu fico pensando o que é que isso quer dizer. E eu fiquei um tempo meditando e pensando o que é que quer dizer isso. Porque Jesus tocou no leproso. Ele podia ter dado uma palavra e curado, mas por que Jesus tocou? E eu quero te dizer que Jesus toca no lugar onde ninguém mais pode tocar. Jesus toca naqueles que o mundo não toca mais. Jesus toca naqueles que não tem mais nenhuma esperança. Jesus Cristo é um Deus que toca, Ele te conhece. Ele vai lá em sua vida, naquele ponto que ninguém consegue enxergar. Às vezes você até aparenta uma coisa, mas lá no fundo você sabe que há algo que ninguém pode tocar. E eu quero te dizer, Jesus Cristo pode tocar e Ele pode transformar. Jesus Cristo pode pegar aquilo que hoje pode te trazer tristeza, te trazer dor, e Ele pode tocar e transformar, e aquilo servir para testemunho e para a glória do nome de Deus. É assim que Jesus fez com o leproso. É isso que significa esse toque de Jesus na vida do leproso. Jesus podia apenas curar o leproso, mas Ele quis tocar naquele leproso. Isso me mostra um Deus que é um Deus que ama e que acolhe. Um Deus que recebe as pessoas que muitas vezes são rejeitadas. E falando daquele missionário, o qual eu comecei contando a história dele, ele me falou sobre o trabalho dele. Ele é técnico de futebol. E ele me falou sobre durante um período de 3 anos que ele passou treinando no time. E havia um jovem usuário de drogas naquele time. Aquele jovem tinha uma característica: ele era muito ruim jogando bola. E ele disse: olha, eu sabia de uma coisa, aquele jovem usuário dependente químico, ele tinha sido rejeitado por onde ele passou. E eu não iria rejeitá-lo no time de futebol. Então eu precisava pensar, onde é que eu vou colocar esse cidadão, qual o lugar onde eu coloco ele no time, ele não vai me causar problema. E aí ele deu uma dica de técnica, ele fez: olha só, você pode botar em uma das laterais ou no ataque. Você bota um lateral bom, um lateral ruim, um atacante bom, um atacante ruim. Ele fez: olha, eu vou botar no ataque. Ele disse: olha, durante 3 anos eu tive aquele jovem no ataque do time de futebol. Ele era muito ruim, 3 anos ele não fez nenhum gol. E ele dizia: olha, até alguns cristãos que trabalhavam comigo, que faziam parte da igreja, tinha horas que eles diziam: técnico, tira esse jogador, tira ele, coloca ele no banco, coloca alguém. E ele dizia: não, ele precisa ficar naquela posição ali, aquele é o lugar que ele precisa jogar. Eu vi um projeto e ele dizia: olha, eles estão investindo naquela vida. Não se tratava de um jogo de futebol, se tratava de uma alma que precisava de salvação. E muitos cristãos não conseguiam entender por que eu mantinha aquele atacante tão ruim lá na frente. Mas eu precisava investir naquela vida. Ele falou: olha, depois de 3 anos eu precisei voltar ao Brasil. E no dia que veio a minha despedida, aquele jovem pediu a palavra e ele fez: eu sei que eu sou usuário de drogas,
Eu sei que por onde eu tenho passado eu sou rejeitado. Mas durante 3 anos vocês me suportaram nesse time de futebol e vocês nunca me botaram para fora, mesmo eu sendo tão ruim. E eu queria dizer que por causa disso eu vou seguir o Deus de vocês. Eu vou deixar as drogas, eu vou seguir o Deus de vocês. Ele me contava essa experiência e já tem mais de 2 anos que isso aconteceu, e aquele jovem se mantém fiel ao Senhor Jesus, se mantém testemunhando de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos amar as pessoas assim como Jesus amava. Nós precisamos investir nas pessoas assim como Jesus investia. A Bíblia nos fala de Jesus andar 3 anos com 12 homens. Um deles venderia Jesus por 30 moedas. O outro negaria Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus. Mas durante 3 anos Jesus andou com aqueles homens. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi atrás daquele que negou ele. Porque o Senhor Jesus, ele toca aonde o mundo não pode tocar. Jesus toca naqueles que o mundo já desistiu, que o mundo já rejeitou. Jesus toca nessas pessoas. Jesus tocou naquele homem que estava coberto de lepra. E quando Jesus tocou, Jesus mudou tudo. O texto bíblico diz que Jesus tocou e disse: eu quero, seja limpo. E no mesmo momento aquele homem foi curado. Jesus Cristo quer tocar em sua vida. Ele quer tocar na sua história. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu envolvimento, muitas vezes com a igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja há tantos anos, e nós nos acostumamos a ser crentes, nos acostumamos a sentar nos bancos, a cantar belos louvores, mas a vida cristã exige mais. A vida cristã exige que nós façamos algo diferente, e é necessário o toque do Senhor para que nós possamos atender ao chamado dele. E o texto bíblico diz que depois que Jesus curou, Jesus ordenou que ele fosse dar a sua oferta para que servisse de testemunho. A igreja cristã é convocada a testemunhar. Você é convocado a testemunhar. Você é convocado por Jesus Cristo a falar daquilo que Ele tem feito na sua vida. Você é convocado por Jesus Cristo a ser socorro de Deus na vida daqueles que precisam. Jesus Cristo deu uma ordem para a sua igreja. A igreja precisa compartilhar o Evangelho. A igreja precisa compartilhar Cristo, a paz que liberta. E isso não pode ser algo que aconteça apenas no período de campanha. Isso não pode ser algo que aconteça apenas numa viagem missionária. Isso tem que ser uma prática de vida da igreja cristã. Nós precisamos pregar Jesus Cristo, nós precisamos testemunhar de Jesus, aonde quer que estejamos. Nós precisamos ser missionários. Nós precisamos enviar pessoas aonde não podemos chegar, mas precisamos ser missionários aonde estamos. Precisamos nos esforçar mais para fazer a missão do Senhor. O trabalho missionário tem que ser feito com esforço, com sacrifício. Percebam que o texto fala que Jesus mandou ele levar uma oferta para que servisse de testemunho. Ele não poderia chegar de qualquer maneira. Ele não poderia fazer de qualquer maneira o testemunho. Ele precisava levar uma oferta. E quando a gente fala em oferta, diante do que tem acontecido ultimamente, muitas pessoas pensam que é tirar dinheiro do bolso. Não, não é apenas isso. Seu dinheiro é a parte menos importante desse processo. O que Jesus queria era esforço da parte daquele homem. Porque se você der o dinheiro, mas o coração não foi entregue, isso não vale de nada. Seu dinheiro só serve se ele vier com o seu coração. E quando nós pensamos em obra missionária, nós ouvimos muito falar sobre a questão da metáfora das cordas. E nós ouvimos dizer que os missionários são aqueles que descem pelas cordas. E nós, como igreja, somos aqueles que seguram as cordas. E essa é a nossa parte na missão. E hoje de manhã eu compartilhava, eu fiquei a pensar sobre isso, sobre essa metáfora. E se o missionário ele desce segurando as cordas, provavelmente ele vai ter marcas nessa descida, ele vai ter algum arranhão, ele vai ter marcas nas suas mãos. Mas irmãos, eu não sei se você já segurou uma corda sendo puxada, mas se você segurou, você sabe que ela marca a sua mão.
Se você segurar uma corda que está sendo puxada e ela começa a escorregar algumas vezes e ela queima a sua mão, e ela deixa marcas em você. E diante disso eu quero fazer uma pergunta: quais são as marcas que o testemunho de Jesus tem deixado em você? O apóstolo Paulo dizia que trazia em si as marcas de Cristo. Quais são as marcas que o testemunho missionário tem deixado em você? O que no testemunho missionário você tem feito e tem marcado a sua vida? Quanto você já sofreu por amor de Jesus Cristo? De que você já abriu mão por amor de Jesus Cristo para que o testemunho do Senhor Jesus Cristo fosse mantido? Quais as suas marcas de oração? Quantas noites, quantos momentos você já se dobrou, já se curvou e já começou a clamar ao Senhor por alguém que talvez você nem conheça, por alguém que talvez esteja em um cartaz desse que você nunca viu e não sabe se verá, mas quantas vezes você já se curvou e começou a clamar e dizer: Deus, usa esse teu servo, Deus, salva pessoas. Onde estão as suas marcas de oração? Não adianta a gente levantar uma grande oferta missionária se a gente não se envolver em oração. Porque essa é uma obra sobrenatural. Um leproso não fica curado apenas porque alguém encostou a mão nele, mas fica curado porque o poder de Deus se manifestou na vida dele. Uma pessoa perdida no pecado não se converte apenas porque ouviu algumas palavras, mas se converte porque o Espírito Santo de Deus transforma a sua vida, transforma a sua história. Onde estão as suas marcas de oração? Essa é uma pergunta para que a igreja se faça nessa noite. Onde estão as nossas marcas em oração? Onde estão as nossas marcas ofertando? O texto fala sobre aquele homem levar uma oferta. Qual o sacrifício que você já fez para ofertar ao Senhor? Não do resto, mas como aquela viúva que deu a melhor parte, deu aquilo que iria fazer falta. Quando nós estudamos lá a Bíblia no Antigo Testamento, a história do rei Davi, o texto bíblico diz que Davi queria construir o templo, ele olhou para um lugar e ele quis aquele lugar. E ele foi ao dono daquele lugar e perguntou qual era o preço do campo, e o dono disse a Davi: olha, escolhe onde você quiser e o campo é seu. E o texto bíblico diz que Davi respondeu: longe de mim dar ao Senhor algo que não me custe. Em outras palavras, longe de mim, o Senhor afaste de mim e dá algo que seja fácil de se conseguir. Qual o esforço que você já fez para dar uma oferta missionária? Não pelo valor financeiro. Às vezes 50 centavos de uma criança vale mais do que 50 reais de um adulto, porque é com esforço conseguido. Qual o seu esforço para dar uma oferta? Onde estão as suas marcas de oferta? E qual o esforço com a sua vida, a dedicação da vida? Eu gostei de ver os irmãos vindo aqui. Onde estão as marcas de colocar a sua vida no campo missionário? No começo eu falei que a junta pretende ter 900 missionários. Essas pessoas vão sair das nossas igrejas. Onde estão as pessoas que querem colocar a sua vida e dizer: Senhor, eu abro mão de tudo, eu deixo tudo e eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero cumprir o teu chamado. Eu quero que nessa noite você se faça essas perguntas. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Se o Espírito Santo tocar em você, se você quiser ofertar, se você quiser ser um intercessor, se você quiser ser alguém que vai ao campo, quando terminar o culto, me procure, nós vamos conversar. Se você quiser dar uma oferta missionária, me procure. Se você disser: olha, eu vou dar oferta, mas eu quero interceder, eu quero dobrar, assumir um compromisso, me procure. Se você disser: eu quero colocar minha vida nessa obra, me procure também. Eu vou estar aí na frente com o pastor Petróleo. Coloque a sua vida na disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus, porque o trabalho missionário ele é feito na minha vida, na sua vida, a partir da vida de cada um dos cristãos que se colocam à disposição do Senhor para servir ao Senhor Jesus. Jesus possa abençoar.